filhos, os herdeiros legítimos, falam assim: não aceitamos o seu juiz, está errado, isso aí foi forjado, tal. Ganha a questão. Então, o que aconteceu? Deus, na sua misericórdia, que é Jesus, na sua misericórdia, colocou eu e você no testamento da salvação. Porque o testamento era para o povo hebreu, a salvação era para o hebreu, a salvação era para o judeu. Aleluia! Mas como os judeus não reconheceram isso, aí Deus virou para nós: vou salvar um povo que não se chamava pelo meu nome, um povo que era idólatra, um povo que era feiticeiro, um povo que era perdido. Eu vou buscar esse povo e vou salvar. Esse povo era eu, você e todas as nações gentis. Porque o testamento estava baseado para o povo judeu, mas eles não quiseram fazer parte do testamento. Então, nós que aceitamos o Novo Testamento, nós temos um testamento de vitória. Você quer descobrir as obras de Jesus, o amor que Ele tem por você, o amor que Ele tem pela tua família, o amor que Ele tem pela humanidade? Comece a ler os 4 evangelhos. Faça como eu falei recentemente aqui: leia todo dia um capítulo de cada livro. Rapidinho você vai ler todo dia o Novo Testamento, os 4 evangelhos, perdão. Você vai ler os 4 evangelhos rapidinho. Aí você vai ter um entendimento maior do que Deus tem reservado para mim e para você. Eu contei uma história uma vez, que teve um passageiro que comprou uma passagem e pegou o navio. Só que a passagem dele era na classe A. Ele achou que ele tinha direito de ir na ala de cima, comer, beber. Ele ficou no porão, ele achava que não tinha direito. E lá no porão, ele levou alguns alimentos para ele, alguma água, pão, porque ele achou que tinha comprado só a passagem do navio. Mas a passagem estava garantida também alimentação, lazer dentro daquele navio, tipo o Titanic. Quando passou já muitos dias o navio em alto mar, um dos comandantes lá, acabou descobrindo que tinha alguém no porão. Disse: cadê essa passagem? Aí pegou e deu. Já fazia quase 10 ou 15 dias que ele estava lá passando fome e necessidade naquele porão. Aí eu comecei a falar: camarada, mas você não é para estar aqui, é para estar lá em cima. É VIP, a sua passagem aqui é VIP. Você tem direito a tudo: janta, almoço, café, banho também de sol, banho também aí de piscina. Você tem tudo aqui dentro. Mas tem piscina dentro do navio? Tem. A vista está doida para fazer uma viagem com o Roberto Carlos. A vista está doida. Eu falei assim: vai sonhando. Quem sabe um dia vira realidade, né? Ela gosta do Roberto Carlos, né? E eu já tive uma visão assim, que eu me converti, que eu estava dentro do ônibus e o Roberto Carlos entrava e passava pela catraca junto comigo. Aí eu contei para o pastor que já morreu esse ano: você não. Segunda visão que você está tendo aí, eu acho que ainda um dia você vai se encontrar com ele, através dele, porque ele vai ser salvo. Eu falei: como que eu vou conhecer Roberto Carlos? Levanta no show. Está vendo, irmãos? Está vendo? Como isso aqui é ligeiro, irmã Tereza? Levando em algum show, aí ela vai realizar o sonho dela, é de ver ele cantar: como é grande o meu amor por você. Aí eu vou gritar: Roberto, olha, sou fã. Aí sobe aqui em cima, sobe você também. Aí eu falei que eu vou conhecer o homem, né? Aí eu falo: tá vendo? Aí dá para Deus para ele. Essa aqui tem um carisma terrível, né? Aí o Roberto e ela só os dentinhos dela de comer carne. Ó, Jesus. Eu dei
uma saidinha fora, para sua mente acompanhar ele. A passagem daquele camarada dava direito para ele usufruir do bom e do melhor. Você não usufrui do bom e do melhor porque você não conhece o seu direito. Jesus já nos deu direito, irmãos. Tem um testamento aqui. A bispa pregou na sexta-feira, não foi? Sobre o Espírito Santo, não foi que ela pregou? Então, é só pedir. Pedir, dá-se usar. Mas você não pede, fica com vergonha de pedir. É igual aquele filho pródigo, que você me falou aí, né? Igual filho pródigo. Meu pai, o senhor nunca me deu um bezerro. Abençoado. Eu preciso te dar o bezerro? Pega, o que é meu é seu. Pega o bezerro aí, mata, faz a festa. Irmãos, vamos entrar pela fé no supermercado celestial. Aleluia. Lá em cima tem coisas gloriosas para nós, irmão. Vamos pela fé entrar no supermercado e dizer assim, ó, pela fé: olha, Jesus, eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa porta de emprego, eu preciso desse aumento de salário, porque o que eu estou ganhando não está dando para mais nada. Jesus, eu preciso disso, no teu nome eu não posso, Senhor. Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida, eu não aceito essa miséria, eu não aceito essa pobreza, eu não aceito essa praga, eu não aceito essa enfermidade. Oh Jesus, eu não aceito esse mal na minha vida e na minha família. Fica para a calaraxada, maçude, calamanai. Entra no mistério de Jeová, minha irmã, porque Deus quer mostrar para você que você é filho dele, você é filha dele, e como filho dele, você tem direito de usufruir do bom e do melhor. O filho pródigo não foi aquele que foi para o mundo, foi aquele que estava dentro de casa. Muitas vezes eu e você somos pródigos. Estamos servindo a Deus e temos com medo de pedir para Deus, porque já vai pedir achando que não recebe. Aí não recebe mesmo. Tem que pedir crendo que vai receber. Em nome de Jesus eu vou receber, porque o meu Deus é dono de tudo. O Deus que eu sigo, que você serve, meu irmão, é dono dos céus e da terra. Ele é dono do universo, ele é dono do oceano, ele é dono até daquela lambarizinha que está lá no fundo do oceano. Ele é dono também daquela lambarizinha lá também, viu? Ele é dono daquele passarinhozinho que está lá no meio da floresta, na mata amazônica lá. Ele está olhando, está contemplando e está alimentando também, aleluia, aquele passarinhozinho lá, porque Jesus Cristo chama Deus. Olha, veja que Deus cuida das aves dos céus, aleluia, e não vai cuidar de vós, que vale muito mais do que um passarinho. Você vale muito mais do que um passarinho que Deus cuida. Eu vejo a cuidar de Deus. Uma vez eu fico na janela, vem pombo, vem e fala, vem aqui, desce, começa a comer as coisas aí. Aí eu faço questão de jogar arroz aí para eles comerem, né? E eles vêm, comem o arroz que eu jogo, bebe água, depois passa assim numa tribulada, né? Aí passa e espanta o bichinho voa. Daqui a pouco ele volta de novo e começa a se alimentar. Deus cuida dos pássaros. Não vai cuidar de você, Zelê? Vai. E por que você fica preocupado com a tua velhice, mulher? Se preocupe não, Jesus está voltando aí, a gente vai subir para o céu, aleluia, ô glória. Por que você fica preocupada, minha irmã, por dia da manhã? A minha vida amanhã está na mão de Deus, irmãos. A sua vida está na mão de Deus. O importante é que hoje você já almoçou. Eu só não almocei porque eu estou sem fome. Mas comida tem, tá? Aí tudo muito eu vou almoçar. Não, ela fez, tá? Muito bem. Eu estou sem fome. Pode dizer, oh, meu filhinho não comeu. Ele já está pensando já, né? Porque é bem para assim, é bem para aí o caminho. Então a verdade é assim. Quando você hoje não almoçou? Almoçou. Não tomou cafezinho? Tomou. Não está vestidinho aí? Não está com a sandália bonitinha no pé? Não está com a roupa bonitinha aí? E aqueles coitadinhos lá
Deus também está cuidando.